Olá, tudo bem? No vídeo passado eu falei sobre Enoque. Hoje eu vou falar sobre o bisneto de Enoque. Você sabe quem é o bisneto de Enoque? É o Noé. A Bíblia relata que naquela época, na época de Noé, o mundo era terrível. A iniquidade era algo estrondoso, tenebroso. Mas em Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Era homem justo e perfeito, em suas gerações, e andava com Deus. Aqui aprendemos algo bem interessante e importante com esse relato que está falando sobre Noé. Que nós temos que andar na contramão do mundo. A Bíblia está falando que naquela época o mundo estava em tamanha decadência, tamanha iniquidade. Mas porém o Senhor achou graças em Noé. E o que a gente aprende com isso? Se o mundo estava do jeito que estava, e se Deus achou graça em Noé, logo Noé fazia as coisas totalmente diferentes daquilo que as pessoas estavam fazendo na sua época. Noé andava na contramão do mundo. Noé andava na contramão das pessoas. Noé fazia totalmente o contrário daquilo que as pessoas da sua época faziam. As pessoas, se ao nosso redor mente, nós temos que ser diferente, nós não temos que mentir. Se as pessoas ao nosso redor são egoístas, nós não temos que ser egoístas. Se as pessoas desagradam a Deus, nós não temos que desagradar a Deus. Pelo contrário, nós temos que agradar a Deus. Isso é andar na contramão. As pessoas falam mal, nós não falamos. Isso é andar na contramão das pessoas. As atitudes de Noé fez com que Deus olhasse para Noé e encontrasse graça e achasse graça nele, porque ele fazia totalmente o contrário daquilo que as pessoas faziam. Você é diferente? Então seja diferente. Tenha atitude diferente. Se Deus fosse destruir a terra hoje e olhasse para cá, ele encontraria graça em mim e em você, para que ele pudesse dar continuidade no projeto que ele tinha, no projeto que ele tem. Na geração de Noé, ele encontrou Noé. Na nossa geração, ele pode contar comigo, pode contar com você. Nós somos diferentes, nós andamos na contramão das pessoas. Talvez que o mundo hoje esteja pior do que da época de Noé. E se Deus for destruir o mundo novamente, ele vai encontrar graça em mim e em você. Ele pode contar comigo e com você, porque nós andamos na contramão de tudo. O mundo era perverso. Hoje não é diferente. Hoje a gente vê num mundo de perversidade, num mundo de maldade. E nós temos nos separado para isso? Nós temos nos separado disso? Porque santidade é isso, santidade é separação. E nós temos nos separado disso, ou temos nos contaminado com este mundo, com essas coisas deste mundo, com a iniquidade que há neste mundo, com a iniquidade que está reinando neste mundo. No versículo 6, ainda conta a história de Deus tendo um diálogo com Noé. E é bem interessante que nunca tinha chovido naquela época. Agora imagina, Deus dá uma ordem para ser cumprida com algo que nunca aconteceu. E Noé se convence daquilo, de que ele anda com Deus, então Deus convence ele daquilo que ele tem que fazer. Agora imagine em casa, Noé chega para sua família e fala: eu vou ter que construir uma arca. A família dele: mas o que é arca? Eu vou puxar porque Deus vai destruir o mundo e aí nós precisamos estar protegidos, precisamos estar dentro dessa arca. E Deus vai destruir o mundo com chuva. Mas o que é chuva? Então Noé, ele teve que convencer a família dele de algo que nunca tinha acontecido. Olha a importância de nós estarmos em contato com Deus, de nós andarmos com Deus, que Deus vai nos falar as coisas e nós temos que falar para outras pessoas. E essas pessoas vão ter que ser convencidas não por nós, mas pelo poder de Deus, e acreditar naquilo. E é isso que Deus quer fazer conosco. A mensagem que Deus tem para nós, que vai convencer outras pessoas daquilo que a Bíblia fala, né? Que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Continua. Aquilo que Noé falou para a família dele, e as famílias se convenceu, comprou a ideia. Por isso eles foram salvos, porque eles creram naquilo que Noé falou. E olha a importância do exemplo. Fala assim: putz, meu pai está falando.
ou meu marido está falando, e ele anda com Deus de fato, então Deus falou isso para ele mesmo, coisa que nunca aconteceu. Deus é o mesmo, então Deus ele quer falar coisa para nós, para mim, quer falar coisa para você que nunca aconteceu. E nós temos que levar o recado para outras pessoas, às vezes para nossa família. Mas para isso acontecer, o fato principal é andar com Deus. E a gente aprende duas coisas interessantes. Que Noé, ele ouviu Deus falar para ele. Primeira coisa, Deus tem um plano pessoal para cada um de nós, mas é preciso ouvir. E a segunda, na continuidade do ouvir, é preciso obedecer. Noé ouviu e Noé obedeceu. Então a gente não basta simplesmente a gente ouvir. Não basta simplesmente a gente crer naquilo. A gente ter aquilo firmado no nosso coração. Mas é preciso obedecer. É preciso dar continuidade. É preciso não ficar conosco aquilo que Deus falou com a gente. É preciso entender que Deus ele tem um plano para a minha vida, que Deus falou algo para mim. Agora eu tenho que fazer o que com aquilo que eu vi? Tenho que fazer o que com aquilo que Deus falou para mim? Eu tenho que obedecer. Senão, já pensou Jonas, por exemplo? Deus falou para Jonas: Jonas, vai para Nínive e leva a palavra de salvação para aquele povo. Jonas ouviu. Ele obedeceu? Não. Às vezes nós somos assim. Ouvimos o recado de Deus, ouvimos a mensagem de Deus, mas só fica no ouvir. Não cai para a obediência. Noé ouviu e Noé obedeceu. A segunda coisa, que através da sua obediência, outras pessoas podem ser abençoadas. Olha que interessante. Olha que fator importante o fator obedecer, o fator obediência. A obediência, ela nos leva a salvar outras pessoas. A obediência faz com que nós subimos o nosso nível de relacionamento com Deus, subimos o nosso patamar de relacionamento com Deus para um grau elevadíssimo. Por quê? Porque a obediência, nossa, influencia outras pessoas, influencia outras gerações. Se hoje nós estamos falando de Noé, porque ele obedeceu. E a nossa geração precisa de pessoas assim, de pessoas obedientes a Deus, de pessoas que ouvem Deus, mas que também obedecem. Talvez nós não temos resultado extraordinário no nosso relacionamento com Deus pelo simples fato de ficar só no ouvir, não vir para a obediência. Saiba que quando você obedece a Deus, a sua bênção pode se estender para muitos ao nosso redor. Isso é sensacional, isso é importantíssimo a gente obedecer. Então, resumindo toda a história, ande na contramão do mundo. Nós temos que andar na contramão. Temos que olhar para Noé e pegar as coisas de Noé, o que fez Deus achar tanta graça nele? E pensar, naquela época Deus achou graça em Noé. Hoje Deus precisa achar graça em alguém. Eu vou me colocar na brecha e falar assim: Deus, acha graça em mim. Eu vou entrar na obediência, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou andar com Deus. A segunda coisa, ouça o que Deus tem para você e obedeça. Coloque em prática suas instruções. A instrução, todas as instruções que Deus deu para Noé com relação à arca, o tipo de madeira, o que seria ser, o tamanho, a altura, o comprimento, tudo Deus deu para ele. E Noé obedeceu em tudo. E a terceira, saiba que a sua obediência ela pode abençoar outras pessoas. No caso de Noé, a obediência salvou vidas. Então, que nós possamos obedecer, porque tem muitas pessoas que precisam ser salvas neste mundo. E talvez o que precisa é a nossa obediência a Deus, é a nossa submissão a Deus. Falar das coisas que Deus vai falar para nós, para outras pessoas. Talvez elas não vão acreditar pelo fato de nunca ter acontecido. Mas como o Espírito Santo, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. A minha e a sua função é simplesmente falar. Foi o que nós fez. Chegou em casa, recebeu a ordem de Deus, falou para sua família, a família dele toda foi salva. Então, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos ouvir o Senhor. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde no nome precioso e maravilhoso de Jesus Cristo.